Ensaio visual. Visão. Para serem percebidos pelos nossos olhos, o quantum de energia da luz visível necessário é extremamente pequeno, correspondendo a alguns electrovolts. Para que tenhamos uma ideia, a energia necessária e praticamente imperceptível para sentirmos um leve toque no dedo corresponde a cerca de 10 elevado a menos 12 electronvolt. Entretanto, as nossas retinas são muito mais sensíveis à luz do que as pontas de nossos dedos ao toque. Sabemos que na ausência de iluminação, ou seja, de luz, o olho humano encontra muita dificuldade para distinguir objetos. Então, o fenômeno da visão resulta da combinação de dois elementos, a luz e o olho. E quando o olho reage à luz, possibilita o desencadeamento em nosso cérebro de uma série de processos como memória, conhecimento e reconhecimento. Por outro lado, uma deficiência visual pode impedir a visão dos objetos, mesmo com a presença de luz. Além disso, é igualmente necessário que o nosso aparelho receptor da luz, o olho, e nosso aparelho decodificador, o cérebro, estejam em perfeito funcionamento. Anatomia do olho humano. A partir de agora, será necessário um resumo de como processar da imagem recebida pelos nossos olhos até o cérebro. Ao entrar nos olhos, a luz passa por algumas camadas de tecido, como a córnea, humor aquoso, íris, pupila, cristalino, humor vítreo, retina e nervo óptico. Detalhando um pouco a função de cada uma dessas camadas, iniciaremos pelo primeiro tecido atingido pela luz, a córnea. A córnea refrata os raios de luz que entram nos olhos e exerce o papel de proteção à estrutura interna do olho. Trata-se de uma membrana curva e transparente, com espessura de aproximadamente meio milímetro, que emerge do branco do olho à esclerótica. A córnea refrata a luz e é responsável por 2/3 da focalização na retina, fazendo parte do mecanismo de focalização. Atrás dela há um líquido claro chamado humor aquoso, que também toma parte na focalização. Atrás da córnea e entre o cristalino há um líquido transparente composto de água e sais dissolvidos, chamado humor aquoso. Além de também tomar parte na focalização, determina a pressão intraocular e proporciona nutrientes para a córnea e o cristalino. Depois, pela ordem, vem a íris, em cujo centro há uma abertura, a pupila, que está quase em linha com a córnea. A íris é uma camada pigmentada, sendo suficientemente opaca para controlar a quantidade de luz que entra no olho, como um diafragma, aumentando ou diminuindo o tamanho da abertura da pupila. A pupila é a abertura central da íris, através da qual a luz passa. Apresenta um diâmetro que pode variar de 1,5 a 8 milímetros. Este processo de aumento ou diminuição da pupila não é instantâneo, pois leva cerca de 5 segundos para diminuir até o diâmetro mínimo e em torno de 300 segundos para atingir o seu diâmetro máximo de abertura. O cristalino é uma lente biconvexa natural do olho
e sua função é auxiliar na focalização da imagem sobre a retina. Ele é composto de numerosas fibras transparentes e envolto por uma membrana clara e elástica. Devido à criação constante de novas fibras, o tamanho do cristalino aumenta com a idade, tornando-se menos flexível e, portanto, diminuindo a sua capacidade de focalizar objetos de perto. Quando se deseja focalizar a visão de longe, o músculo do corpo ciliar permanece descontraído, tensionando as fibras e, consequentemente, tornando o cristalino mais fino. Ao contrário, para objetos mais próximos é necessário maior convergência dos raios luminosos, acentuando a focalização da imagem. Então, o músculo ciliar do olho fica relaxado e o cristalino fica mais grosso. Em seguida, a luz atravessa uma substância gelatinosa conhecida como humor vítreo. Esse líquido ocupa o espaço entre o cristalino e a retina, ou seja, a maior parte do globo ocular, mantendo a forma esférica do olho. Em idades mais avançadas, o líquido fica menos viscoso e pode provocar o descolamento da retina, além de outras doenças como o glaucoma. Enfim, a luz chega à retina. Trata-se de uma membrana fina que preenche a parede interna e posterior do olho, recebendo a luz focalizada pelo cristalino. A retina apresenta uma espessura aproximadamente de meio milímetro, rosada, e é responsável por transmitir as informações ao cérebro através do nervo óptico, para que seja processada uma inversão da imagem e nós vejamos o objeto na sua posição normal. É na região central da retina, conhecida como mácula, com maior densidade de células fotorreceptoras, bastonetes e cones, transformando a luz em impulsos elétricos que o cérebro interpretará como imagens. Tanto os cones quanto os bastonetes contêm produtos químicos que se alteram quando excitados pela luz. Os cones, com formato cônico, estão localizados principalmente na fóvea, no centro da mácula. Com aproximadamente 6 milhões em cada olho, são os fotorreceptores capazes de detectar estreitas faixas de comprimentos de onda e, consequentemente, distinguir as cores para a visão mais detalhada em ambientes bem iluminados ou à luz do dia. À medida que a luz vai diminuindo em determinado ambiente, os bastonetes vão tomando a vez dos cones. Como o próprio nome já diz, os bastonetes têm a forma de bastão, mais alongados e cilíndricos, e são encontrados principalmente na retina periférica, ausentes na fóvea. Cada olho tem cerca de 120 milhões de bastonetes, sendo os fotorreceptores capazes de distinguir o contraste. São mais estimulados em locais com pouca luz ou à noite, limitando-se à distinção somente da presença e da ausência de luz, portanto, não mostra a cor do objeto, mas sim a sua luminosidade. Mas se sairmos de um local bem iluminado e entrarmos em outro com pouca luz, a visão precisará adaptar-se ao escuro para captar as informações dos objetos desse ambiente. Permanecendo no local com pouca luz, em praticamente 1 minuto, os cones e bastonetes se ajustam, de modo que a sensibilidade aumenta cerca de 10 vezes. Passados 20 minutos, aumentará em até 6.000 vezes e decorridos 40 minutos, 25.000 vezes. Apesar dos cones se adaptarem 4 vezes mais rápido, os bastonetes mantêm a constância na adaptação, podendo ficar muito tempo, ou até mesmo horas, na adaptação ao escuro.
Uma outra particularidade no grupo de fotorreceptores do nosso olho é que só há um tipo de bastonetes. Contudo, há 3 tipos diferentes de cones, sendo que cada tipo responde a uma das cores primárias, um à cor vermelha, outro para a cor azul e um terceiro tipo para a cor verde. Esses 3 tipos ainda podem combinar os seus efeitos para produzir a nossa visão de cores. Quando vemos uma cor, um dos cones envia o seu sinal para o cérebro. Por exemplo, supondo que uma luz amarela, com sua frequência de onda específica, entre em nossos olhos. Não temos o cone específico para identificar o amarelo, mas a frequência dessa onda fica entre as frequências das cores vermelho e verde. Logo, os respectivos cones da cor vermelho e verde são ativados. Como cada um envia o seu sinal, o cérebro interpreta a combinação dessas 2 frequências como sendo a cor amarela. Mesmo se nossos olhos recebessem simultaneamente as cores distintas vermelho e verde, nosso cérebro receberia os mesmos sinais dos cones e interpretaria novamente como sendo a cor amarela. Enfim, no nervo óptico, há o transporte de impulsos elétricos do olho para o centro de processamento do cérebro e a devida interpretação. Está situado no fundo do olho, correspondendo à parte central da retina, onde há interrupção de cones e bastonetes, denominado de ponto cego. Devido à versatilidade das células presentes na retina e à capacidade de processamento do nosso cérebro, é possível classificar a visão em 4 tipos: visão fotópica, visão escotópica, visão mesópica e visão binocular. A visão fotópica ocorre durante o dia ou em locais com boas condições de iluminação para perceber adequadamente as cores, principalmente pela atuação dos cones. A escotópica ocorre em áreas com pouca iluminação, praticamente em escuridão total, proporcionada pelos bastonetes. É a visão adaptada ao escuro, usando apenas os bastonetes da retina, onde se detectam as diferenças de brilho, mas não de cores. Uma visão mesópica acontece em ambientes com iluminação média, como no final da tarde, onde tanto os cones quanto os bastonetes transmitem sinais para outro conjunto de células até o processamento e decodificação no cérebro. Já a visão binocular é o resultado da fusão das imagens captadas pelos 2 olhos. Apesar dos 2 olhos do homem olharem na mesma direção ao mesmo tempo e estarem coordenados para combinar suas 2 imagens, seus centros são separados por um espaço de aproximadamente 7 centímetros e, portanto, não visam exatamente a mesma linha. A imagem recebida nos 2 olhos são combinadas de modo exato para dar o efeito de volume. Esta característica do homem permite ver o mundo tridimensional, com objetos nos lugares certos a distâncias que ele pode avaliar com notável precisão e rapidez. Campo de visão. O campo de visão ou a amplitude visual humana é definido pela faixa ou área onde os objetos, em um dado momento, podem ser percebidos pela visão humana se o olho estiver imóvel. Todo objeto precisa estar dentro do campo de visão dos nossos olhos e seu tamanho influencia na distância máxima em que poderemos reconhecê-lo. Como nossos olhos ficam na frente da cabeça, isso reduz o campo de visão horizontal e vertical, mas aumenta a visão tridimensional ou em profundidade, como já visto na visão binocular. O alcance vertical é de cerca de 140 graus e está limitado em cima pelas sobrancelhas,
e embaixo pelas maçãs do rosto. O alcance horizontal é de aproximadamente 180 graus quando os olhos estão focalizados num objeto fixo. Cada olho abrange um arco de aproximadamente 150 graus. Onde os campos visuais se sobrepõem, uma pessoa tem visão binocular. As cunhas da figura na cor cinza escuro indicam áreas extremas da nossa visão. Sensibilidade da visão. Portanto, nossos olhos são mais sensíveis na parte central do espectro visível, amarelo-verde, e se torna menos sensível na direção das extremidades. Isso significa que, para serem percebidas, as cores azuis ou vermelhas devem ser bem mais intensas do que as amarelas ou verdes. O gráfico mostra a sensibilidade relativa da visão para um observador padrão, para diferentes comprimentos de onda e para certo nível de iluminação. A sensibilidade do olho depende do comprimento da luz incidente, sendo máxima para comprimentos de onda com aproximadamente 560 nanômetros. Acuidade da visão. Com o que vimos até aqui, percebemos que os nossos olhos, mesmo sendo uma parte tão pequena do nosso corpo, com 2,3 centímetros de diâmetro, apresentam uma estrutura extremamente complexa para processar a visão. Mas, para garantir que esteja apresentando um desempenho adequado, é importante que seja verificado seu funcionamento através de exames. A acuidade visual, definida como capacidade de distinguir pequenos detalhes visualmente, é o grau de aptidão do olho para discriminar os detalhes espaciais, ou seja, a capacidade de perceber a forma e o contorno dos objetos. Essa capacidade discriminatória é atributo dos cones, responsáveis pela acuidade visual central, que compreende a visão de formas e a visão de cores. A acuidade visual longínqua ou exame de visão longínqua pode ser verificado utilizando-se a escala de sinais Snellen. Este teste deve ser realizado em locais com boa iluminação, onde a escala de Snellen possa ser colocada a uma distância de 6 metros do examinado e na mesma altura da cabeça. O teste, quando aplicado a crianças ou adultos não alfabetizados, é simples e utiliza a letra E, pedindo-se ao examinado que mostre com a mão ou verbalize para que lado o sinal apontado está direcionado. É considerada acuidade visual normal toda criança ou adulto que conseguir ler até a linha 1. A pessoas alfabetizadas, normalmente é utilizado um quadro composto de letras dispostas em fileiras. Cada fileira é designada por um número correspondente à distância na qual um olho normal é capaz de ler todas as letras da fileira. É considerada acuidade visual normal, cuja pessoa consegue ler até a fileira 8 da carta padrão de Snellen ao lado, o que corresponde que esta pessoa tem uma visão 20 por 20. Quem tiver óculos deve usá-los durante o teste. Normalmente, é portador de limitação visual chamada miopia quem apresentar acuidade inferior da linha 1.0 ou da escala 20 por 20, dependendo do optóptico usado, em cada olho separadamente ou tenha uma diferença de 2 ou mais linhas entre os dois olhos. A oftalmologia poderá identificar as possíveis deficiências e as correções aplicáveis. Mais adiante serão apresentadas algumas delas. Outro exame comumente aplicado na acuidade visual é o exame de visão próxima. O padrão deve apresentar as dimensões estabelecidas, com fundo branco e com um texto organizado em grupos de tamanho graduais crescentes.
Cada grupo apresenta letras ou números na cor preta, expressa como Jäger. A posição normal de leitura é com os braços em ângulo reto, mantendo o cartão a uma distância entre 35 e 40 centímetros do olho para identificação dos números ou letras posicionados na primeira linha, J1. Cada olho deve ser testado independentemente, ou seja, enquanto um olho executa a leitura, o outro olho não examinado é protegido ou tampado. Quem tem dificuldade nesse exame provavelmente apresenta hipermetropia. O exame de visão estereoscópica, também conhecido como títmus, avalia o sentido da terceira dimensão, ou seja, se o mecanismo da visão binocular, citado anteriormente, está em perfeito funcionamento. Este teste é realizado com lentes polarizadas, onde uma mosca, um grupo de animais ou círculos são vistos em conjunto e os olhos percebem qual imagem está mais evidente ou mais próxima. O teste de cores de Shihara é utilizado para verificar a percepção das cores e, em caso de dificuldade na identificação de alguma cor, chamamos de daltonismo. O exame consiste na exibição de uma série de cartões, cada um contendo vários círculos com cores e tonalidades discretamente distintos àqueles situados nas proximidades. Seguindo o mesmo padrão, alguns círculos agrupados no meio do cartão formam um número somente visível pelas pessoas que possuem a visão normal. Defeitos e correção da visão. Antes de apresentar os defeitos e a correção da visão, vamos relembrar que a córnea e o cristalino são os principais responsáveis pela correta focalização das imagens no fundo dos nossos olhos, na retina. Portanto, para uma determinada posição do objeto, os músculos ciliares ajustam a distância focal do cristalino para que a imagem seja formada sobre a retina. Essa propriedade do olho é denominada acomodação visual. Miopia é a imperfeição do olho cujo eixo antero-posterior é demasiado longo. Então, a pessoa que possui miopia apresenta o globo ocular mais alongado que o normal, de modo que a imagem se forma antes da retina. Dessa forma, o portador desta deficiência visual apresenta dificuldade para enxergar de longe. A miopia é corrigida com lente divergente, para diminuir a convergência dos raios luminosos, fazendo com que a imagem se afaste até a retina. Hipermetropia é o vício de refração em que os raios luminosos que entram no olho paralelamente ao eixo óptico são levados a um foco além da retina, dado ao encurtamento antero-posterior do globo ocular. Então, quem tem hipermetropia apresenta, como citado acima, o globo ocular menor que o normal. Nesse caso, a pessoa apresenta dificuldade para ver de perto. O cristalino não consegue se acomodar o suficiente e a imagem focalizada de objetos próximos incidem atrás da retina. Para corrigir a hipermetropia, usa-se uma lente convergente que ajuda a compensar a pouca distância entre o cristalino e a retina, aumentando a convergência dos raios e fazendo com que a imagem se forme exatamente sobre a retina. Astigmatismo. A superfície da córnea normal é um segmento esférico perfeito, mas o astigmatismo é uma condição causada pela irregularidade dessa superfície, fazendo com que a imagem se forme em dois ou mais pontos focais sobre a retina. Há uma dificuldade em enxergar tanto de perto quanto de longe, sendo que a correção se dá com uma lente cilíndrica cuja convergência é maior numa dada direção do que em outra. Presbiopia
Ela ocorre com o passar dos anos, pois o cristalino vai ficando menos flexível. Desta maneira, a sua capacidade de acomodação fica reduzida. O efeito é o mesmo que o da hipermetropia, ou seja, a pessoa não enxerga bem a pequenas distâncias. Uma lente convergente corrige este problema. Daltonismo. Deficiência na visão que dificulta a percepção de uma ou de todas as cores. Nem todas as pessoas veem as cores da mesma maneira. Aproximadamente 10% dos homens e 1% das mulheres apresentam algum grau de deficiência na avaliação das cores. Nas pessoas daltônicas, os cones não existem em número suficiente ou apresentam alguma alteração. O tipo mais comum de daltonismo é aquele em que a pessoa não distingue o vermelho do verde, mas somente tons de cinza. Em número menor, existem daltônicos que confundem o azul e o amarelo. Um tipo raro de daltonismo é aquele em que as pessoas são completamente cegas para as cores. Nesse caso, tudo que ele vê é preto, branco e cinzento.